Quem foi Melquisedeque? O que era a ordem segundo Melquisedeque? Seria algum tipo de sociedade secreta ou mística, tipo a maçonaria, Rosa Cruz ou os Templários? Sem sombra de dúvida, ele foi e continua sendo o personagem mais enigmático da Bíblia. Se nos basearmos somente em Gênesis capítulo 14, versículo 18, diremos que ele foi sacerdote do Deus Altíssimo e rei de Salém. Porém, a Bíblia diz em Hebreus 7,3 que ele não teve começo nem fim, não teve pai nem mãe. Como então a Bíblia explica que ele foi rei e sacerdote, se não teve começo e nem fim? Seria ele o Alfa e o Ômega? Seria ele Jesus Cristo? Se analisarmos outros versículos que falam de Melquisedeque, podemos entender que a melhor pergunta a ser feita não seria quem foi Melquisedeque, mas o que foi a ordem de Melquisedeque. A Bíblia fala em Gênesis capítulo 14, versículo 18, assim: ora, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, pois era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou Abraão, dizendo: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, o Criador dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Não se preocupe, eu não vou falar sobre dízimos e ofertas. O Salmo 110, lá no verso 4, nos dá a primeira pista sobre o que é a ordem de Melquisedeque. Acompanhe comigo o que diz o Salmo. Diz assim: e jurou o Senhor, e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Você reparou que o texto fala segundo a ordem de Melquisedeque? O autor de Hebreus ele cita essa profecia várias vezes e explica o seu significado em relação à superioridade total de Jesus Cristo. Acompanhe comigo o que diz Hebreus 5, 5, 6. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas glorificou aquele que lhe disse: tu és meu filho, hoje te gerei. E como também em outro lugar diz: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Agora olhe o versículo 9 e 10. E tendo sido aperfeiçoado, veio a ser autor da eterna salvação para todos os que lhe obedecem, sendo por Deus chamado sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Olha o que diz Hebreus 7,17. Porque dele assim se testifica: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. A ordem de Melquisedeque não se refere a algum tipo de sociedade secreta ou mística, como eu disse, como Rosa Cruz, os maçons, os templários. Não é alguma organização preservada desde a antiguidade, nenhuma classe de sacerdotes na Igreja do Senhor. A expressão segundo a ordem de Melquisedeque significa que o sacerdócio de Jesus é do mesmo tipo ou parecido com o sacerdócio de Melquisedeque. Melquisedeque, ou como é conhecido em hebraico, Malquisedec, aparece na história bíblica e some logo em seguida. Ele era rei de Salém e sacerdote de Deus. Ele servia como sacerdote antes do nascimento de Isaac. Então, ele não era descendente da tribo de Levi, que era um dos netos de Isaac. Era sacerdote aprovado por Deus, independente da linhagem. Deus fez algumas coisas no Velho Testamento pensando na vinda de Jesus e assim ajudando o povo a entender a missão de Cristo. Os comentários em Gênesis e Salmos sobre Melquisedeque, eles mostraram a possibilidade de ter um sacerdote que não era sujeito à lei dada aos israelitas no Monte Sinai. E é exatamente isso que o autor de Hebreus nos mostra usando Melquisedeque como um tipo de Cristo. Jesus não podia ser sacerdote no sistema dado no Monte Sinai. O fato de Deus ter declarado Jesus sacerdote eterno serve de prova da mudança da lei, pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente também a mudança da lei. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente quanto é ele mediador da superior aliança instituída com base em superiores promessas. Portanto, o Salmo 110 aponta para o perfeito rei e eterno sacerdote Jesus Cristo. Qualquer ensinamento que procura preservar algum sacerdócio humano segundo a ordem de Melquisedeque, como fazem, por exemplo, os mormons, age por autoridade humana e não divina, e diminui a importância de Jesus Cristo como eterno e suficiente sumo sacerdote. Para responder o que é a ordem de Melquisedeque, eu segui uma linha de pensamento judaica numa interpretação rabínica. A Bíblia afirma que depois que Caim matou Abel, a terra estava toda corrompida. Logo em seguida nasce um homem chamado Sete, e esse homem chamado Sete começou a invocar o nome do Senhor.
E a Sete também nasceu um filho e o chamou seu nome de Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Sete começou a invocar o nome do Senhor. Invocar o nome do Senhor é trazer a justiça de Deus para a terra, zelar para que suas leis fossem cumpridas. Em resumo, Sete começou a ensinar e levar as leis de Deus para as pessoas. Então Sete seria o primeiro Melquisedeque. Melquisedeque é um título que significa rei de justiça e não uma pessoa. A ordem de Melquisedeque era levar as leis de Deus para as pessoas. E essa primeira pessoa a fazer parte dessa ordem, como já disse, foi Melquisedeque, foi Sete, que era filho de Adão. Sete, ele começou a invocar o nome do Senhor. Ele começou a levar a justiça do Senhor para toda a terra. O povo só conhecia as leis de Deus porque os chamados para a ordem de Melquisedeque ensinava. Com isso nós entendemos que Sete foi o primeiro a levar as leis de Deus para as pessoas. Por isso foi considerado o primeiro Melquisedeque. Sem foi o segundo a levar as leis de Deus para o povo. Por isso foi o segundo Melquisedeque. Abraão foi o último Melquisedeque, porque o chamado dele foi diferente dos demais, diferente dos anteriores, porque agora ele não seria mais bênção para a terra onde ele estava, mas para todas as famílias da terra. O encontro de Sem, que seria o segundo Melquisedeque, com Abraão, foi uma passagem de bastão, digamos assim. Dentro da cronologia bíblica, Sem teria vivido mais de 600 anos, o que é suficiente para ter conhecido Abraão, Isaque e possivelmente até Jacó. Dentro dessa cronologia de mais de 600 anos, ele viveu o suficiente para ver até a 12ª geração. Então, com base nessas informações, lembrando que são teorias, é possível afirmar que Sem era esse Melquisedeque que encontrou Abraão no caminho. A Bíblia diz que Melquisedeque trouxe para Abraão pão e vinho. Mas o que isso quer dizer? Lá nos países orientais e na tradição da época, o pão e o vinho eram usados para dar boas-vindas e um ritual de iniciação. A Bíblia diz em Êxodo 18 que o sogro de Moisés se converteu a Deus de Israel e os sacerdotes e anciões deram para ele pão e vinho para comemorar as boas-vindas. Melquisedeque trouxe para Abraão pão e vinho para o ritual de iniciação. Agora Abraão seria o terceiro homem dessa ordem de Melquisedeque e esse encontro foi para chamar Abraão para fazer parte dessa ordem. Lembrando que quando Abraão teve esse encontro com Melquisedeque, significa que era alguém que conhecia Abraão, portanto ele trouxe. Então Melquisedeque não é uma pessoa, que a Bíblia fala que ele não teve começo, não teve fim, ele não teve origem, ele não teve pai, não teve mãe. Mas a Bíblia fala sobre a ordem de Melquisedeque, em vários versículos, como eu já citei. Então seria o quê? Tipo uma linhagem de pessoas que antes de existir a lei nas pedras, nas tábuas entregadas a Moisés, essas pessoas já estavam ensinando a lei de Deus para o povo. Apenas não estava gravado nas pedras, mas essas pessoas iam ensinando e passando para as gerações seguintes. Amém? E nós vamos ficando por aqui agradecendo a sua participação. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.